Daniel Dourado pela Primary Sotheby's, o seu corretor aqui na Central Florida. Pessoal, hoje nós vamos fazer um showing diferente. Tem um showing convencional que a gente vai nas casas, mostra a casa e tal. Não, hoje eu vou trazer vocês para conhecer o Lake Butler. Vocês vão entender o porquê tantas celebridades têm casa no fundo para esse lago. Pessoal, uma das casas mais icônicas e mais famosas aqui do Lake Butler é a casa do famoso jogador de basquete Shaquille O'Neal. Esta é uma casa que ele comprou quando ele tinha 19 anos e ele fez algumas modificações, ele reformou essa casa. E uma das modificações foi pintar o teto de azul, né, que é a cor do Orlando Magic. Essa casa tinha uma quadra de tênis, ele transformou numa quadra profissional de basquete e ele fez uma modificação grande na piscina também. A piscina é extremamente funda. Eu tive a oportunidade de passar um dia nessa casa, ofereci para alguns clientes. Essa casa no início ela estava sendo vendida a 29 milhões, quando eu vim ela estava a 18 e ela recentemente foi vendida a 11 milhões de dólares. A minha percepção na época não foi muito boa, pois a casa, eu não cheguei a fazer uma inspeção com o inspetor e a casa ela tinha todos os appliances, os eletrônicos, todos muito desatualizados, ele não tomou esse cuidado. A casa precisava de muitos reparos, então eu lembro desse bangalô que ele tinha aqui, estava muito judiado. Dentro da casa também dava para ver vários detalhes. Então eu acredito que essa casa por 11 milhões de dólares, ela acabou saindo por um preço justo, porque a pessoa de certa forma teve que fazer várias reformas na casa. A casa ela era muito peculiar, né? Porque tinha muito do Shaquille O'Neal ali, então tinha muito do lance do Superman, tinha algumas coisas exóticas, né? Imagina, um menino com 19 anos de idade, milionário, fez uma casa com a cara dele. Essa é uma das casas aí do Lake Butler, uma das mais famosas, a casa do Shaquille O'Neal. Pessoal, como que eu vendo uma casa aqui no Lake Butler? Uma casa como essa não é uma decisão fácil, né? Então eu acho que um dos primeiros passos que você tem que fazer, se você está interessado em comprar uma casa aqui, uma região extremamente luxuosa, extremamente bonita, o melhor que tem aqui de Orlando, passeio aqui no Lake Butler é o mínimo que você deve fazer. E eu vou dar um exemplo, pessoal, essa casa aqui é de um jogador de beisebol aposentado e aqui ao lado a gente tem a casa do dono do Olive Garden. Na verdade, ele comprou e deu para a filha. É uma casa muito legal. E a casa que nós temos à venda hoje, na data que nós estamos fazendo esse vídeo, é aquela casa ao lado ali, uma casa de 7 milhões de dólares. Pessoal, essa aqui é uma das minhas casas prediletas aqui do Lake Butler. Olha o estilo de vida que você tem aqui, morando numa esquina de lago, tirolesa, casa na árvore, tem uma rede, uma vista para seu barco aqui, você tem a sua praia privativa aqui. Pessoal, esta casa aqui no Lake Butler tem a inspiração na Casa Branca e é a primeira casa do David Siegel. Quem é David Siegel? David Siegel é o pai do timeshare, é o dono da rede de hotéis Westgate. A casa é maravilhosa, é um negócio de outro mundo e aqui a gente tem uma fauna muito incrível. A gente tem águias. Pessoal, essa aqui é uma área, logo aqui tá a casa do Shaquille O'Neal. Essa aqui é uma área que o Justin Timberlake tinha uma casa, ele vendeu. O pessoal diz que a Jennifer Lopez morou com ele um tempo aqui também. Essa casa aqui é do Lou Pearlman, que era o empresário do Backstreet Boys e do NSYNC. Pessoal, esta, quando finalizada, vai ser a maior casa dos Estados Unidos. Se finalizada, vai ter um valor de mercado de pelo menos 100 milhões de dólares. Tive até que trazer uma cola para falar um pouco sobre ela, que é um negócio assim, até pro americano, que tá acostumado com coisa muito grande, ela é a terceira casa do David Siegel, dono do Westgate, o pai do timeshare, de 8 mil metros quadrados. Ela foi apelidada Palácio de Versalhes. A residência terá 9 cozinhas, 14 quartos, 3 piscinas cobertas, 2 piscinas externas, um salão de festa com capacidade para 1.000 pessoas, um cinema de 2 andares, uma adega
de 20 mil garrafas, um aquário para peixes exóticos, 2 quadras de tênis, 2 pistas de boliche, um campo de beisebol e sem contar o paisagismo, toda a parte de landscape que ele vai fazer, que eu acredito que os jardins aí vai ser uma coisa, vai ser igual um palácio, né, cara? Um palácio de Versalhes da França, né? Pessoal, algumas curiosidades sobre essa casa. As portas e janelas, elas foram construídas alguns dos últimos mognos brasileiros. Ele, antes de ser proibido a exportação de mogno no Brasil, ele comprou, ele gastou 4 milhões de dólares só em mogno do Brasil. O pessoal aqui diz que ele fechou uma mina na Itália porque ele não queria que as paredes tivessem cores diferentes de pedra. E como é muito grande, ele fechou essa mina só para ele e ele comprou todo esse mármore para fazer todo esse revestimento. Ela começou a construção em 2004, parou em 2009 com 60% dela concluída. Teve a crise imobiliária em 2008. Ela foi colocada à venda na época, em 2009, por 65 milhões de dólares. Ele não conseguiu um comprador. Em 2013, ele arrumou as finanças, voltou à obra e até hoje a casa não está concluída. A expectativa é dela finalizada, ela valer 100 milhões de dólares. E eles estão dizendo que vai ser construído esse ano, mas pelas imagens eu acho que vai ser um pouco difícil. Se você ficou curioso sobre essa casa e curioso sobre o dono dessa casa, tem um seriado no Netflix que é muito bom, chama A Rainha de Versalhes. Foi um seriado que foi feito em 2012.